Boa noite, mais uma noite do nosso Clube do Livro Espírita. Nós estamos estudando o livro Psiquiatria Iluminada desde agosto do ano passado e hoje nós estudaremos o capítulo 10. Mas antes nós faremos a leitura da nossa página inicial do livro Pensamento e Vida, de Chico Xavier e Emmanuel, depois a nossa prece e daremos continuidade ao nosso estudo. Por favor, Débora. A família. A família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial de nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. Certo, não incluímos aqui os espíritos pioneiros da evolução que, trazidos ao ambiente comum, superam-no de imediato, criando o clima mental que lhe é peculiar, atendendo à renovação de que se fazem intérpretes. Comentamos a nossa posição no campo vulgar da luta. Cada criatura está provisoriamente ajustada ao raio de ação que é capaz de desenvolver ou, mais claramente, cada um de nós apenas, pouco a pouco, ultrapassará o horizonte a que já estenda os reflexos que lhe digam respeito. O homem primitivo não se afasta de improviso. Espera que eu repeti. O homem primitivo não se afasta de improviso da própria tábua, mas aí renasce múltiplas vezes. E o homem relativamente civilizado demora-se longo tempo no plano racial em que assimila as experiências de que carece, até que a soma de suas aquisições o recomende a diferentes realizações. É assim que, na esfera do grupo consanguíneo, o espírito reencarnado segue ao encontro dos laços que entreteceu para si próprio, na linha mental em que se caracterizam as tendências. A chamada hereditariedade psicológica é, por isso, de algum modo, a natural aglutinação dos espíritos que se afinam nas mesmas atividades e inclinações. Um grande artista ou um herói preeminente pode nascer em esfera estranha aos sentimentos nos quais se avultam. É a manifestação do gênio pacientemente elaborado no bojo dos milênios, impondo os reflexos da sua individualidade em gigantesco trabalho criativo. Todavia, na senda habitual, o templo doméstico rescina aqueles que se retratam uns nos outros. Uma família de músicos terá mais facilidade para recolher companheiros da arte divina em sua descendência, porque, muita vez, os espíritos que assumem a posição de filhos na reencarnação, junto deles, são os mesmos amigos que lhes incentivam a formação musical desde o reino do espírito, refletindo-se reciprocamente na continuidade da ação em que se empenham através de séculos numerosos. É ainda assim que os escultores e poetas políticos e médicos, comerciantes e agricultores quase sempre se dão as mãos no culto dos melhores valores afetivos, continuando-se mutuamente nos genes familiares, preservando para si mesmos, mediante o trabalho em comum e segundo a lei do renascimento, o patrimônio evolutivo em que se exprimem no espaço e no tempo. Também há, de conformidade com o mesmo princípio de sintonia, que vemos desposamos e cleptomaníacos, tanto quanto delinquentes e enfermos de ordem moral, nascendo daqueles que comungam espiritualmente as deficiências e as provas. Porquanto, muitas inteligências transviadas se ajustam ao campo genético daqueles que lhes se atraem à companhia, por força dos sentimentos menos dignos ou das ações deploráveis com que se oneram perante a lei. A tara familiar, por esse motivo, é a resultante da conjunção de débitos, situando-nos no plano genético enfermiço que merecemos, à face dos nossos compromissos com o mundo e com a vida. Dessa forma, somos impelidos a padecer o retorno dos nossos reflexos tóxicos através de pessoas de nossa parentela, que nos devolvem por aflitivos processos de sofrimento.
Temos, assim, no grupo doméstico, os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer, por intermédio do amor louvamente vivido, mas também as algemas de constrangimento e aversão, nas quais recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino e que necessitamos desfazer à custa de trabalho, sacrifício, paciência e humildade. Recursos novos com que faremos nova produção de reflexos espirituais suscetíveis de anular os efeitos de nossa conduta anterior conturbada e infeliz. Vamos fazer então a nossa oração. Amado Mestre Jesus, guias e irmãos espirituais, aos amigos espirituais presentes, estamos mais uma vez reunidos para o estudo dessa leitura edificante que nos preenche de conhecimento e valores, que possamos, Senhor, tudo o que for dito agora sobre este capítulo, possam refletir em nosso coração e nossa mente resoluções necessárias para a nossa modificação da nossa conduta, dos nossos hábitos, e reflexo da nossa modificação perante os irmãos que têm esse comportamento. Que possamos, Senhor, entrar com amor em nosso coração, amorosidade pelos nossos irmãos necessitados de luz. Gratidão por mais uma oportunidade de evolução espiritual. Estejamos unidos na noite de hoje, que possamos ajudar todos aqueles que aqui se encontram no plano físico e espiritual, com a finalidade de esclarecimento, de oportunidade e de paz de consciência. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. É interessante como essas leituras, né, do Pensamento e Vida cabem exatamente com os capítulos que nós abordaremos, porque no final da leitura ele fala dos nossos reflexos espirituais, né? E hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso, do impacto dos nossos pensamentos, sentimentos e ações pretéritos na nossa vida atual e que, se nós não desenvolvermos de uma forma saudável, impactarão a nossa vida futura. E fazendo o estudo deste capítulo 10, nós nos lembramos desse livro que é um livro tão pequenininho, de Emmanuel e Chico, chamado Leis de Amor, mas é um livro tão enriquecedor de ensinamentos e nós muitas vezes não compreendemos como a doutrina espírita ela pode ser transformadora na nossa vida, porque os ensinamentos em si, eles não salvam, mas nos mostram caminhos que nós podemos percorrer para nos salvarmos. Então, Emmanuel fala para nós aqui que os ensinamentos espíritas, despertando a mente para a necessidade do trabalho e do estudo espontâneo, ou seja, como a Débora falou na prece dela de início, quando você compreende que a responsabilidade da evolução é nossa, você espontaneamente se coloca à disposição do conhecimento, da boa vontade, do estudo para se melhorar. Porque todo esse conhecimento que a doutrina nos proporciona é para o nosso autoaprimoramento. O meu conhecimento, ele pode auxiliar a transformação do outro, se ele quiser, mas o maior beneficiado disso tudo, se eu colocar e vivenciar o conhecimento adquirido, sou eu. Esse é o meu primeiro dever, esse é o primeiro dever de cada um de nós, o seu autoaprimoramento, e é claro que
de acordo com a parábola dos talentos, você se aprimorando, você pode também ajudar o outro a se elevar. Então, Emmanuel fala que essa necessidade do trabalho e estudo espontâneo, ou seja, essa boa vontade, prepara uma criatura em qualquer situação para a obra do aperfeiçoamento próprio. Essa qualquer situação é situação de dificuldade e é situação boa também. É você manter o equilíbrio da vida em qualquer situação, levando a vida com mais leveza, sabendo que você está aqui encarnado transitoriamente, que a dor vai passar e a felicidade também, aquele momento de felicidade também é transitório. E desvelando a continuidade da vida, para lá da morte, porque a vida continua. O conhecimento adquirido, as virtudes adquiridas, elas nos acompanham na vida na erraticidade, patenteiam ao raciocínio de cada um que a individualidade não encontrará, além túmulo, qualquer prerrogativa, e sim a felicidade ou o infortúnio que construiu para si mesma, através daquilo que fez aos semelhantes. Então, é aquela máxima de Jesus, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, o que nós estamos semeando para a nossa vida, esta e a vida além túmulo. E esse capítulo, ele é um capítulo assim difícil, porque ele toca cada um de nós mais ou menos na questão de como nós estamos construindo o nosso pensamento, como nós estamos vivendo o nosso momento presente, porque no pretérito, não desta vida, mas no pretérito das vidas passadas, todos nós já fomos, de alguma forma, vamos dizer assim, criminosos. E todos nós temos débitos a restabelecer nessa vida. Uns mais, outros menos. E ele fala sobre isso. Mas o mais bacana disso tudo é nós sabermos que nós temos saídas, nós temos caminhos a percorrer. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ter muita boa vontade. E durante o estudo de todo esse livro, desde o primeiro capítulo, nós sempre falamos isso, sobre a questão da boa vontade de se melhorar. Porque esse livro foi um livro construído por médicos, psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, no momento de pandemia, onde muitas pessoas enlouqueceram, muitas pessoas se desequilibraram. E esse capítulo tem o título Quando a Mente Desagrega. Todos nós, em algum momento da nossa vida, já passamos por um momento de desequilíbrio. Esse desagrega quer dizer desequilíbrio. Então, Emmanuel ele fala as origens das psicoses nas obras de André Luiz. Tem muitas. Ele cita, hoje nós vamos pontuar muito o capítulo de acordo com o que os autores trouxeram para nós, porque é um capítulo muito didático, muito interessante. Novamente, vamos abordar aqui uma coisa que nós sempre vamos falar, porque muitas pessoas ainda não compreendem que nós somos espíritos. Nós, nesse momento, estamos encarnados, mas nós somos individualidades espirituais. Nesse momento, na casa de cada um de nós, estão vários irmãos desencarnados ao nosso lado, aproveitando o bálsamo do conhecimento. Muitos foram trazidos às nossas casas até pelos seus mentores, para aprender alguma coisa conosco. Nós aqui aprendemos juntos por essa comunhão de pensamentos, até para que eles entendam que também são espíritos, porque muitos ainda não se dão conta disso,
e que estão desencarnados, estão fora da carne. É muito importante que nós entendamos isso para que essa dinâmica da consciência, do pensamento, do sentimento, da vontade, até do emprego, do livre-arbítrio. A nossa consciência, ela está nesse corpo mental, que o nosso perispírito, ele tem dimensões. Quando nós desencarnamos, o que volta lá para o fluido cósmico universal? O duplo etérico, que é a camada mais densa, mais material, e o nosso corpo físico. O nosso corpo mental e o nosso corpo espiritual permanecem conosco. E a sede da nossa mente está nesse corpo mental, que é a parte mais etérea, que está ligada mais conosco, espíritos. Então, nós que pensamos, nós que sentimos, e a vontade é sempre nossa. E através desses atributos que nós vamos utilizar o quê? O nosso livre-arbítrio, que pode ser usado para o bem ou para o mal, da forma que eu estou encaminhando o sentimento, da forma que eu estou plasmando esse pensamento. Por isso que é muito importante os caminhos que a doutrina nos mostra, que é o caminho do autoconhecimento, o caminho da prece, o caminho da meditação, ou você tirar um momento para ter o cuidar de si mesmo, o cuidado da mente. Tanto que o Espírito de Verdade, no Evangelho e no Livro dos Médiuns, numa mensagem, ele diz o seguinte: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, e instruí-vos, porque através desse conhecimento, dessa instrução, nós saberemos utilizar o nosso livre-arbítrio de uma forma mais segura. Por quê? Porque nós saberemos sentir melhor, a qualidade do nosso sentimento será melhor se eu estou promovendo essa transformação íntima. Então, através da modificação dos meus sentimentos, eu estarei plasmando pensamentos melhores e utilizando melhor a minha vontade. Então, é importante que a gente sempre se lembre disso, isso é muito importante, até para nós entendermos melhor a dinâmica desse capítulo. Por quê? Nós não estamos rotulando, nós só estamos mostrando que nós somos arquitetos do nosso destino. O que cada um de nós passa, sofre, é necessário para a nossa renovação moral. Então, nesse capítulo, nós vamos falar da psicose. E o que é a psicose? É um termo psiquiátrico que se refere ao estado mental no qual existe uma perda do contato com a realidade. Nesses 3 últimos anos, o que nós mais temos visto são as pessoas que estão perdendo o contato com a realidade. Pessoas que já sofriam de problemas mentais, pessoas que passaram a ter problemas mentais e perdem realmente o contato com a realidade. E o que acontece? Elas começam a experimentar episódios psicóticos, com delírios, alucinações, mudanças de personalidade, pensamentos desorganizados. Nós vemos isso o tempo todo. Hoje em dia parece que houve um boom. A cada esquina que você passa, tem uma pessoa que está completamente fora da realidade. Esse termo psicose vem do grego e significa estado mental anormal. Psique, mente, ose, condição anormal. A psicose é muito comum. E hoje, esse 5% da população, eu acho que está um pouquinho maior. Então, hoje nós vamos
pontuar exatamente os itens que os autores colocaram, porque nós achamos muito, muito interessantes e didáticos. Então, ele começa nos trazendo a concepção mágica das doenças. Então, ele se reportou nos primórdios da medicina, quando a crença da saúde e da doença eram influenciadas pelas questões sobrenaturais, né? É interessante que tem até um filme nas plataformas de streaming que se chama O Físico. Então, a pessoa que cuidava das saúdes fazia lá umas demonstrações meio mágicas e era a pessoa que arrancava o dente, tratava uma febre, colocando panos gelados na testa do outro. Então, essas questões sobrenaturais eram deuses, demônios, feitiçarias, e os tratamentos eram muito baseados em torno de sacrifícios, rituais, ervas. Para quê? Para se afastar aquele mau espírito que estava deixando aquela pessoa adoentada. Isso a gente está falando, gente, nos primórdios da humanidade. Então, o rompimento dessa concepção mágico-religiosa se deu com o surgimento da teoria humoral de Hipócrates. O Hipócrates Débora me corrija, é o pai da medicina, né? Que considera o seguinte: os indivíduos têm 4 humores que irão orientar a sua saúde e a sua doença. Aí ele fala: o sangue, a bile negra, bile amarela e o fleuma. No equilíbrio de humores, no desequilíbrio desses humores, ocorre o adoecimento. Aí a gente volta lá para o início do nosso livro, desse livro, Psiquiatria Iluminada, que mostra que quando você consegue controlar os seus sentimentos, os seus pensamentos, é difícil controlar, mas a gente pode tentar equilibrar. Nós já temos caminhos para seguir isso. O adoecimento é menor. Agora, quando você se entrega à raiva, à cólera, à reclamação, você adoece rápido. E é interessante que nessa teoria humoral, ele fala desses temperamentos, e nós fomos pesquisar um pouquinho, e dentro desses temperamentos transformados, existem as qualidades e os defeitos, que são as virtudes e as imperfeições. E eu achei interessante, eu nunca tinha visto esse tema fleumático. Aí eu fui pesquisar o que é isso, né? Fleumático é o adjetivo de uma pessoa muito paciente, extremamente calmo. Aí ele fala que é insensível à dor ou ao sofrimento. O fleumático que se refere à característica de uma pessoa que não sente nenhum tipo de emoção ou excessivamente paciente. O que eu achei interessante é que ele coloca aqui as profissões, né? O tipo, né? Se é uma pessoa colérica ou se é uma pessoa impulsiva, melancólica ou fleumática, e para cada um desses existe a qualidade, que seria a virtude, e também a imperfeição, e de como o equilíbrio ele caminha, né? Essa compreensão de que nós devemos, de alguma forma, manter o nosso equilíbrio, tanto nas nossas imperfeições e nas nossas virtudes, como esse caminhar junto. É claro que não é fácil, demanda muita boa vontade, muita disciplina das emoções, como isso pode ser favorável para nós. Então, nós achamos interessante para a gente refletir em na teoria de Hipócrates, eu já me encontrei aqui, depois eu posso até mandar para vocês, para ver se vocês se encontram. E o que a gente ainda precisa melhorar para buscar esse equilíbrio mente sã, corpo são, não é isso? E
nessa questão de você ser introvertido ou extrovertido, como pensamento e sentimento caminham juntos. Por quê? Porque eu sinto, através do que eu sinto, eu penso, e essa criação de sentimento e pensamento caminham juntos. Dessa forma, como é necessário a reeducação dos meus sentimentos? Geralmente, quando a gente vai numa palestra ou lê um livro, nós costumamos fazer o seguinte: poxa, como esse livro, como essa palestra seria bom se fulano ouvisse, aprenderia tanto. Não, se sou eu que estou ali ouvindo essa palestra, assistindo, prestando atenção ou lendo aquele livro, é para mim, para eu reeducar os meus sentimentos, para começar a construir pensamentos mais salutares, porque eles reverberarão nas minhas ações. E isso tudo, gente, nós já sabemos, sentimento, pensamento são energias. Eles estarão reverberando no nosso corpo perispiritual, estarão reverberando na nossa casa mental. Dessa forma, essa reeducação do sentimento, desse conhece-te a ti mesmo, que Santo Agostinho sugeriu todas as noites antes de dormir. Veja o que você fez de bom, ou se não fez, amanhã você pode fazer. Reflete no teu dia, quanto tempo você está dedicando para a tua parte espiritual, para organizar a tua vida de uma forma que você não fique sobrecarregado e que essa parte espiritual tão necessária no nosso cotidiano não fique de lado. Por quê? Porque muitas vezes nós nos desequilibramos porque damos mais valor às questões materiais do que a esse alimento espiritual, que não só a doutrina espírita nos proporciona, mas o bom da doutrina espírita é que ela nos informa por que é bom se alimentar desse alimento espiritual. Porque esse alimento espiritual vem repleto de sentimentos salutares. Se eu realmente estou de corpo e alma naquilo que eu estou envolvido, para que eu crie pensamentos mais salutares e isso reverbere como uma onda, ressoando vibrações de paz, de luz, de calmaria, nesse mundo tão conturbado. Quando Jesus falou, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Jesus falava da qualidade dos sentimentos e pensamentos que nós produzimos. E que muitas vezes nós nos esquecemos disso, porque ainda não temos a consciência, a convicção de que somos espíritos. Então, nós somos muito repetitivos em relação a isso, porque como Kardec, que utilizava da maiêutica, né, que é essa questão de você sempre voltar às mesmas questões, que foi assim que o Livro dos Espíritos foi construído, nós nos lembramos sempre disso, nós somos individualidades. Nós já tivemos milhares de reencarnações. Se hoje nós já conseguimos construir bons sentimentos para reverberar em bons pensamentos, para buscar esse equilíbrio tão necessário, é porque nós já temos isso conosco. Então, é necessário mais disciplina dos sentimentos para continuar essa ressonância divina. E o autor nos informa aqui que com a ascensão da Igreja Católica, olha que interessante, é retomada essa concepção mágico-religiosa da saúde e da doença, que considera o adoecimento uma punição para os pecadores. Aí, com a Igreja Católica, tem essa questão dos martírios, né? Que algumas pessoas se chicoteavam, e a gente ainda vê isso, a questão das promessas,
Ah, eu prometi para o santo não sei o que, subir a escadaria da penha ajoelhado com não sei o que nas costas. Deus não quer isso de nós. Ele quer a nossa transformação. Que se eu era uma individualidade rebelde, se eu conseguir por mérito aquela graça, que eu modifique mais ainda os meus sentimentos e os meus pensamentos, me tornando uma pessoa cada vez melhor. Então, essa questão das penitências, dos exorcismos, os próprios espíritos obsessores já disseram em vários livros que quando viam aqueles padres nos exorcismos, eles riam, porque não tinha efeito nenhum. Eles achavam graça, até se afastavam um pouco para ver o que ia acontecer e depois voltavam. Mas graças a Deus que com o avanço da ciência médica e psicológica, com os séculos, a compreensão do adoecimento mental evoluiu. Por quê? Porque hoje os médicos têm essa concepção que quem pensa não é o cérebro. O cérebro é o meio que a consciência se expressa. A consciência do espírito. A mente é do espírito. E o próximo item que o autor aborda é em relação às psicoses. Nós trouxemos um conceito de psicose no início do estudo, mas nós vamos abordar mais ainda que a psicose não é uma doença, não é uma doença específica. Todos nós podemos já ter passado ou ainda passaremos por um episódio psicótico. Isso não tem problema nenhum. Por quê? Porque é um transtorno. Hoje não se usa mais o termo de doença mental, é um transtorno mental, um transtorno psicótico. Por quê, gente? Porque a gente ainda está na carne. Nós recebemos influências de várias mentes que nos cercam. Por quê? Porque o nosso pensamento, o pensamento do outro, é energia. E essa energia, quando mal direcionada, pode sim causar danos. Até nós, se não vigiarmos as energias, as vibrações, os pensamentos que nós emanamos em relação a nós e ao outro, nós adoecemos. Por isso que nós trouxemos inicialmente o conceito da psicose, do pensamento, da energia que é nossa. Ela é promovida por nós, individualidades. Então, o autor traz aqui que a psicose é um transtorno, ou seja, um conjunto de sintomas reconhecido pela psiquiatria e pela psicologia pela perda do contato com a realidade. Ah, mas se isso acontecer comigo, eu enlouqueço? Se você não se tratar, você pode enlouquecer. Mas hoje, com a medicina moderna, só não se trata quem não quer, porque não existe problema nenhum em você buscar um psiquiatra, um psiquiatra sério, para se tratar desse transtorno, que é temporário. Alguns transtornos, se a pessoa não se tratar, ela passa a encarnação ou a maior parte da encarnação com esse transtorno. Mas aí demanda também, gente, muita vontade da individualidade que está passando por esse transtorno de querer sair desse problema. Esse transtorno ele pode ser demonstrado por meio de delírios, alucinações, pensamentos desordenados, desorientação, comportamento desorganizado, bizarro, com baixo senso de autopercepção. São as pessoas que começam a fazer extravagâncias e não se dão conta, ou mesmo no estado catatônico. A pessoa está perdida naquela realidade. Com o problema que nós tivemos há 3 anos,
E acredito eu que a questão da falta de fé de algumas pessoas, de não terem, quando eu falo falta de fé, é de não terem, de não seguirem nenhuma religião, fez com que esses transtornos aumentassem de uma forma enorme. Até as pessoas que faziam parte de segmentos religiosos enlouqueceram nesse momento. Eu acredito que isso foi um teste de fé para cada um de nós, uma provação, um momento de provação. Deixa eu ver se você está fazendo, está seguindo a cartilha de Jesus, que não é fácil. Mas a doutrina espírita, agora a gente vai puxar a sardinha para o nosso lado, porque afinal de contas, o nosso papo gira em torno da doutrina espírita, ela nos mostra caminhos, caminhos que nós podemos seguir ou não, porque o nosso livre-arbítrio é sempre respeitado. E no momento desses, qual é o nosso primeiro pronto-socorro? A prece. Eu me lembro que em 2020 veio até a recordação numa rede social, nós começamos a fazer o culto do Evangelho no lar pelo Zoom. Isso foi muito bom, aqueceu o nosso coração. E depois nós começamos a fazer no nosso grupo de WhatsApp as mensagens diárias que estão até hoje. E é o momento onde as pessoas recorrem também quando surge aquela dor, aquele obstáculo, ou para compartilhar felicidade também, momentos de alegria. Então, o autor aqui nos diz que se entende por psicose a alteração radical da personalidade, que consiste numa ruptura da continuidade da vida psíquica, ou seja, foi um choque que a individualidade teve que causou aquela ruptura do juízo crítico da realidade. A desestruturação do pensamento leva a alterações afetivas, cognitivas, da sensopercepção, podendo suscitar perturbações no comportamento e nas relações interpessoais. Então, esses transtornos eles nunca acontecem ao acaso. Sempre são no momento de crise, de desestruturação da individualidade e por vários N fatores. Geralmente é uma crise moral. É uma crise moral e nós veremos mais à frente. Então, o autor ele nos traz que existe a psicose de origem orgânica, que é uma condição reversível, pode ser identificado como distúrbio da anatomia, fisiologia ou bioquímica do cérebro. São as pessoas que o organismo não produz certos hormônios e aí precisam tomar certos medicamentos para que haja o equilíbrio. Mas até para isso, a pessoa que passa por esse problema, ela tem que ter disciplina de tomar o remédio, do acompanhamento médico, ou seja, é uma reeducação também, até do sentimento de aceitar que vai precisar tomar o remédio pela vida inteira, tem que ter o autocuidado, vai ter que abrir mão de certas coisas. Por quê? Porque se ela parar de tomar aquele medicamento que é necessário para o seu corpo, para a química do corpo físico funcionar, o que acontece? Ela terá o desequilíbrio. Geralmente, essas psicoses de origem orgânica acontecem com individualidades que têm débitos pretéritos, que nascem com essa patologia física, para quê? Para aprender disciplina, para vários aprendizados. Então, trata-se de doença física com danos ou deterioração do cérebro, resultando em sintomas psicóticos, visuais, auditivos, de alucinações. Mas é uma condição que
tem controle, mas a pessoa também precisa de acompanhamento. Vejam que tudo é necessário que se demande um autocuidado, mas existe o caminho para que haja o equilíbrio, ou a psicose de origem esquizofrênica, que é uma condição de transtorno identificado como esquizofrenia, que é a alteração do pensamento, do sentimento e das relações com o mundo exterior de um tipo específico. Essa esquizofrenia também tem tratamento. Nós veremos um pouco mais disso à frente. Mas nessas duas condições, nós vemos que existe o rebaixamento do nível de consciência, prejuízo da orientação, da atenção, da inteligência, da memória, alteração do senso de organização. Então, os pensamentos são complexos, são desorganizados, e a gente pensa, meu Deus, mas como Deus permite isso? Não, gente, não é Deus. Deus é um Pai justo e misericordioso. Ele permite que os seus filhos que erraram nesta vida ou nas vidas pretéritas venham com oportunidades de se equilibrarem com a balança divina. Nada na nossa vida é o acaso, e tudo tem seu preço. Novamente, a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Por isso que a doutrina espírita ela é tão abençoada, mas tão abençoada, que quando nós compreendemos e começamos a colocá-la em prática na nossa vida, não que as dores, os sofrimentos, os obstáculos, eles não desaparecerão. Mas, se nós tivermos força de vontade, perseverança, nós enfrentaremos essas dificuldades com mais resignação, porque tudo é temporário, até a dor e o sofrimento. O autor cita muito nesse capítulo um livro que fala sobre essa questão do cérebro triuno, dos três andares da nossa casa mental, esta casa mental que é a nossa consciência, que está no nosso corpo mental, na parte mais rarefeita do nosso perispírito. Então, Calderaro nos fala sobre as vítimas destes transtornos, destas loucuras. Ele fala assim: outrora, as vítimas da loucura eram conduzidas a poços de víboras. Ou seja, no passado, vocês vejam que o autor desse capítulo fala que antes da medicina, né, as pessoas enfermas eram tratadas destas formas mais diferentes. Então, as pessoas loucas eram jogadas em poços de víboras para ver se, com o susto, o desequilíbrio passava. Mas não é bem assim. A fim de que a aborrível comoção operasse a transformação súbita da mente desequilibrada. É que desde remota antiguidade compreendeu o homem intuitivamente que a maioria dos casos de alienação mental decorrem da ausência voluntária ou involuntária da alma à realidade. Certa vez, conversando com uma psicóloga, ela me disse, nós estávamos conversando sobre o Alzheimer, né? E essa psicóloga, minha amiga, ela é espírita também. Aí ela falou assim: veja só, Fernanda, a pessoa com Alzheimer, ela esquece a sua vida presente, não é assim? Ela se lembra do passado e ela apaga, é apagado do cérebro dela as recordações presentes, como se ela estivesse fugindo da sua realidade. Porque eu estava conversando com ela sobre um caso
de um casal de idosos, que eles eram muito idosos, e a mulher desencarnou de Alzheimer, e que ela só estava acamada nos últimos dias de vida, e o marido ficou. E nós estávamos conversando sobre isso, que muitas vezes as mulheres vivem tanto a vida do esposo e que ela esquece de viver a dela. Ela vive a vida do outro, quer resolver tudo, e chega uma hora que você não consegue absorver os problemas de todos que o rodeiam. E aí você acaba abrindo espaço para esses problemas da mente. Você quer fugir daquele presente e aí você vai para o porão da casa mental e vive das recordações. E Calderaro fala aqui que, em nosso campo de observação mais clara, podemos advir que todo desequilíbrio promana do afastamento da lei de Deus. Então, quando nós nos afastamos da lei divina, quando nós somos rebeldes, criminosos, quando nós nos afastamos da lei, nós começamos a agir de forma contrária à lei, aí nós estamos no caminho certo da loucura. Aí nós percebemos, no mundo atual em que nós vivemos, aonde nós vivemos rodeados por corrupção. Corrupção de várias formas, em vários setores. Aí a gente pergunta, como é que Deus permite isso? Deus permite que os seus filhos se utilizem do seu livre-arbítrio. Cada um de nós utiliza do seu livre-arbítrio para estar cada vez mais de acordo com a sua lei ou afastado dela. Cada um semeia de acordo com a sua vontade. E, em algum momento, cada um de nós colherá exatamente o que semeou. E o autor continua na sua reflexão. Agora que a gente está ficando mais interessante. Psicose pode ter influência espiritual? A gente acha? O que vocês acham? É claro que sim. Por quê? Porque quem pensa é o espírito, o pensamento é nosso, está ali no corpo mental. Nós já falamos sobre isso no início. Tudo começa com a reeducação dos sentimentos, porque o nosso pensamento ele está imantado do que nós sentimos. Então, esses pensamentos psicóticos, essa desorganização, é do nosso pensamento. E ele traz um livro muito interessante, Psicologia Espírita, onde o autor fala o seguinte: na enfermidade mental, deve haver uma estrutura diferente daquelas dos exclusivos componentes orgânicos. É claro, porque é estrutura vibracional. Por isso que nós trouxemos ali a imagenzinha, né? Então, nesse corpo mental, onde está a sede da mente, da nossa consciência, onde estão registradas as nossas informações do nosso presente, do nosso pretérito da vida atual e do nosso pretérito das vidas passadas, e o que nós almejamos construir na vida futura, está lá. E através do sentimento que eu produzo, eu vou conduzir o meu pensamento e todas essas vibrações, elas vão permear a minha consciência, o meu corpo espiritual, o meu duplo etérico, até chegar ao meu corpo físico. Se são sentimentos e pensamentos salutares, eu estou no caminho certo. Agora, se são sentimentos de raiva, rancor, inveja, tristeza, desânimo, eu estarei adoecendo o meu corpo perispiritual e o meu corpo físico. E se eu desencarnar nesse meio tempo com essa patologia, eu
acordo no plano espiritual enfermo, porque o que nós somos aqui, nós despertaremos na erraticidade. Ninguém vai desencarnar e acordar numa nuvem tocando harpa com duas asas. Isso daí é o pensamento do louco, do desequilibrado. E não vai estar vestido de rosa, nem loiro com cabelo amarelo, como a gente vê hoje, que me perdoe a boneca. Adultos indo a salas de cinema, travestidos. Gente, isso é loucura. Pelo amor de Deus. E pessoas com transtornos. A gente não precisa, quando nós espíritas entendemos que nós reencarnamos, o nosso primeiro dever é conosco para trabalhar os nossos probleminhas que nós trazemos do pretérito. O nosso primeiro dever é conosco, com a nossa família, com os nossos amigos, com aqueles que nos cercam, das oportunidades que nos surgem a todo momento de ajudar o nosso próximo, seja materialmente, seja moralmente. A gente não perde o tempo com bagatelas. Então, isso é muito sério. Ô, Fernando, Ah, acho que a gente está nessa fase de transição planetária, que a gente observa que as pessoas elas estão extremamente perdidas de tempo, elas perdem tempo com as coisas da Terra, né? As coisas materiais e da Terra. E ninguém para. Tipo assim, nós estamos nos últimos 5 minutos do trem partindo, e ninguém pensa assim, vou pegar minha bagagem espiritual, né? Que é essa que eu tenho que levar no trem, que é essa que exato. vai me deixar entrar no trem. E as pessoas são totalmente. Ninguém se preocupa com. Não estou nem falando que você tem que ser religioso, né? Ter uma religião. Mas ninguém se preocupa com o seu espírito, né? Com a sua espiritualidade, né? Em desenvolver, em se conscientizar, em estudar para você, estudar com várias áreas para você aumentar sua inteligência, sua consciência, ampliar sua consciência. As pessoas não estão preocupadas com nada disso, elas estão preocupadas com o mundo material, o mundo atual, né? Justamente você falou assim, preocupado em vestir de rosa para ir no assistir o filme da Barbie, adultos. Crianças eu até entendo, adolescente até entendo, né? Todo mundo tem sua fase de Barbie, tranquilo. Mas e aí você fica assim, a pessoa parou para se fazer todo esse ato, mas não para se promover, para estudar para si, né? Para mudar os seus trajes espirituais, da sua moral, A né? veste nupcial que Jesus Da faz. veste nupcial. Então, você vê que as pessoas estão muito assim, não tem nenhuma preocupação. Elas não estão preocupadas com amanhã, Não, elas estão preocupadas com hoje. porque são Elas não estão. materialistas, Débora. Exatamente, porque se você tivesse preocupado com amanhã, você ia ver que você tem muito pouco tempo de encarnação. O tempo passa muito rápido. Você vê, a gente tem 50, daqui pisca, daqui a 2 décadas você está com 70 anos. Quanto tempo lhe resta para você nessa vida para fazer o que você se comprometeu em fazer? Não estou nem falando de comprometer o que você comprometeu em fazer, mas para você evoluir, melhorar, para sair daqui melhor do que você chegou. Ninguém está preocupado com isso, porque as pessoas estão pensando no agora. O que eu quero agora? Agora eu quero prazer e diversões, que são todos materiais, porque você tem os prazeres espirituais, né? Uma boa leitura, uma boa música, De um bom estar com seus estudo. amigos, estar com sua família, ter um bom estudo. Ninguém está preocupado com isso. Ninguém. Infelizmente, a pandemia só. Eu acho que a pandemia não aumentou, não. A pandemia aflorou quem estava assim. É. Ela aflorou quem estava assim. Ela não aumentou o número de pessoas que saíram da caixa. As pessoas, na sua ânsia de não perder mais tempo, elas afloraram o que elas sempre procuram, que é a parte material. Infelizmente. É. Infelizmente, o que a gente vê agora é totalmente desvirtuado.
As pessoas falam coisas assim sem nexo, têm atitudes sem nexo. Cada vez uma coisa pior do que a outra. Você fala assim, meu Deus do céu, onde estamos? E os transtornos mentais, eles estão muito ligados a essa questão do apego Sim, às sensações materiais. sim. Porque Completamente. foge da realidade. Quando você tem todo o transtorno mental, é uma fuga da realidade. É uma fuga da realidade. Uma fuga da Exatamente. realidade. Foi o, o que é psicose, é uma fuga da realidade. É um transtorno, é você querer, de alguma forma, e utilizar por isso. Veja só a construção dos capítulos desse livro, porque nós vimos no capítulo passado com você a questão do uso das drogas. Por que a pessoa utiliza o tóxico? Para, de alguma forma, fugir da realidade, fugir daquele momento de dor, não aceita, a não aceitação do que precisa viver. Você veja que o texto de abertura hoje falou sobre a família. Quantas pessoas não aceitam as suas famílias e, num ato de rebeldia, fogem de casa, usam tóxico, fazem N coisas. E aí, no final das contas, ocorre um transtorno desses. Então, é muito interessante nós compreendermos isso, aplicarmos na nossa vida. Não que nós façamos, é o que a gente não deve fazer. E quando as coisas começarem a apertar para o nosso lado, porque a gente está no mundo material, nós sabemos os caminhos que devemos ou não seguir. Essa é a beleza da psicologia espírita. Essa é a beleza da psicologia espírita. Então, ele fala aqui, ó, na enfermidade mental deve haver uma estrutura diferente daquela dos exclusivos componentes orgânicos. Então, você tem que pensar além, pelo modo como os sintomas se instalam e se revelam. Como não temos na quase totalidade dos casos mentais a medida do equivalente somático, a tendência de avaliação deve ser transferida para as zonas de energias profundas ou do inconsciente, que é a zona espiritual. Daí o que nós já falamos de a sede na mente está ali no corpo mental. E quem manda em tudo somos nós, gente, espíritos. E essa reeducação de sentimento, como Débora lembrou muito bem, se você é uma pessoa ligada à matéria, às sensações materiais, ao prazer que aquele cigarro, que aquela droga, que o sexo desenfreado me traz, que são essas são as sensações materiais, esse sentimento vai estar mandando todas essas informações para o meu pensamento para eu agir de uma forma desregrada. E a Débora mostrou muito bem na semana passada, no mês passado, como é essa química no cérebro do indivíduo, esse prazer que traz e que causa um desequilíbrio para o corpo físico, daí a enfermidade está completa. Para completar tudo isso, nós trouxemos também aqui esse livro No Mundo Maior. Ele é muito interessante, que mostra essa dinâmica do pensamento, essa dinâmica das nossas informações desta casa mental, que nos traz informações que estão arquivadas no nosso campo mental, no nosso subconsciente, que tem o passado desta vida e o pretérito de outras vidas, esse consciente que é a nossa vida no aqui e agora, o nosso presente, o nosso esforço, a nossa vontade, que Deus nos dá todas as ferramentas para que nós nos desenvolvamos, sim. Cada um de nós tem o seu anjo da guarda, seu espírito protetor, a família necessária, os amigos, o campo religioso que podemos seguir para nós nos desenvolvermos neste momento presente e daí galgar no nosso superconsciente um futuro com ideais, com metas, para a continuidade desta vida e já plasmando para a vida futura, na erraticidade. E aí ele fala sobre que a cegueira do espírito é fruto da espessa ignorância.
a ignorância do ignorar. E eu estava lendo um livro do Dr. Inácio Ferreira, pela psicografia do Bacelli, que muitos espíritos no plano espiritual e aqui encarnados já não são mais ignorantes. Sabem o que devem fazer, mas têm preguiça, má vontade, acha bacana ficar estacionado e não se modifica. Daí tem que passar pelo sofrimento, tem que passar pelos transtornos, aqui encarnados e desencarnados, tem que sofrer. É a terapia do sofrimento para querer sair daquela estagnação. Porque nós é que nos estagnamos. Muitas vezes nós que nos estagnamos por causa da preguiça, da má vontade, de querer arregaçar a manga. Vamos lá. Vamos perseverar, gente. Tudo é transitório, até a dor, a dificuldade é transitória. Cada um de nós, nesse momento, passa, assim, por uma dificuldade. Cada um sabe intimamente a dificuldade que está passando. Mas isso só se torna um problema muito grande se eu deixar. Então, ele fala que a cegueira do espírito é fruto da espessa ignorância em manifestações primárias ou do obnubilamento, que é a alteração do estado de consciência que faz com que não se consiga reagir a certos estímulos externos, como luzes ou chamados, ou mesmo responder às perguntas, falando com muita lentidão ou não conseguindo articular as palavras da razão nos estados de avitamento do ser. Essa alteração do estado de consciência é quando a pessoa, muitas vezes, para não sentir, se enche de remédios. Até mesmo a contragosto do psiquiatra. Conversando com o psiquiatra, ele fala, é interessante as farmácias que vendem os tarjas pretas, a revelia, mas vendem porque tem quem compra. É igual o usuário quando compra do traficante, gente, é a mesma dinâmica. Você está se entorpecendo. E aí o cérebro, à medida que você usa esses medicamentos à torta e à direita, o cérebro ele também vai reagindo de uma forma diferente. E o nosso perispírito, o nosso duplo etérico, que está mais ligado molécula a molécula ao nosso corpo físico, ele vai se intoxicando com essas vibrações também, com essas energias também. Então, o autor fala que, considerando a realidade espiritual, as psicoses representariam os mais severos quadros de doenças mentais, com multiplicidade sintomática, ou seja, com vários sintomas diferentes, quase sempre originada e associada a complicações psicológicas, apontando graves e profundos desequilíbrios psíquicos. Desse modo, as psicoses podem ser consideradas como autênticas doenças ou transtornos espirituais em severas respostas kármicas, ou seja, de problemas, questões morais desta vida ou de vidas passadas. Algumas vezes, ou em geral, isso acontece pela autoobsessão. Por quê, gente? Nós já sabemos que as leis divinas estão gravadas na nossa consciência, certo? Então, nós sabemos quando infringimos uma lei divina. Nós sabemos. Alguns podem até sentir prazer nessa infração, mas em algum momento da nossa jornada evolutiva, a gente vai colher aquilo que nós semeamos no passado. Por isso, das fugas da vida presente. Eu não quero viver o presente porque é dolorido, porque eu me lembro daquilo que eu fiz. Então, esse triângulo da autoobsessão, nesses casos dos transtornos mentais,
que são transtornos espirituais, podem ser considerados uma autoobsessão. É a essência dessa insanidade. Aí nós vemos que é o medo do futuro, né? Porque um dia eu vou acordar lá no plano espiritual. Como é que eu vou acordar? Raiva do presente que eu estou vivendo, repleto de transtornos, ou a vida não é como era no passado, e ressentido, sentindo falta daquele passado. É a pessoa que só vive no passado. Ah, quando eu era criança, adolescente, o papai, a mamãe, o titio me cuidava assim, assado. A pessoa só vive do passado. Ah, quando eu tinha meu marido, os meus filhos. Gente, a vida ela precisa ser vivida no momento presente, é no presente que nós estamos construindo. Então, o passado, ele é cheio de erros e acertos. Nós precisamos pegar a informação do passado e trabalhar para um presente melhor, para construirmos um futuro melhor ainda. Mas essa autoobsessão, viver com a culpa, é que faz com que esses transtornos ocorram. O autor, ele traz vários casos. Esse capítulo é muito interessante porque ele traz vários casos que podem ser estudados, mas o nosso tempo é muito curto. Então, nós escolhemos um caso para ilustrar esse tópico, que é do livro No Mundo Maior, o capítulo 12, que traz o caso do Fabrício, que pela medicina do homem, ele foi diagnosticado com esquizofrenia, mas na medicina espiritual, era uma autoobsessão acarretada pela consciência culpada. Então, nós vamos ler esse quadrinho aqui e, rapidamente, eu vou ilustrar para vocês o que aconteceu para que o Fabrício ficasse com esse transtorno mental. Por que o Fabrício queria, de todas as formas, fugir da realidade, do presente dele? Calderaro mostra André Luiz o doente e ele ouvia as vozes internas. As vozes internas eram as vozes da consciência culpada dele, ansioso, amargurado, desejava desfazer-se do pretérito, apagaria pelo esquecimento a qualquer preço, ansiava fugir de si mesmo. Vejam só, olha a autoobsessão. Ele queria fugir dos próprios pensamentos, mas isso tudo, gente, é em vão. Sempre as mesmas recordações atrozes, flagelando-lhe a consciência. O que será que o Fabrício fez para ter uma consciência tão culpada? E o André verificava os estragos no corpo físico, os estragos orgânicos, resultantes do uso intensivo de analgésicos. Então, por conta da esquizofrenia, ele usava muito remédio que estava danificando sua estrutura fisiológica, mas havia um motivo psíquico para isso, que nós vamos explicar. Aquele homem devia estar duelando consigo mesmo desde muitos anos, e estava. Por quê? Ele veio de uma boa família, o pai dele tinha um certo poder aquisitivo, e no leito de morte ele prometeu para o pai cuidar dos outros irmãos. Ele tinha mais 3 irmãos. Quando o pai morreu, o que ele fez? Ele deixou os irmãos na miséria e foi viver a vida dele. E os irmãos morreram na pobreza, doentes, por falta do auxílio de Fabrício. Cada um teve um final de vida muito triste. O Fabrício não quis nem saber dos irmãos por muitos anos, foi viver a vida dele, casou com uma boa esposa, uma boa cristã, teve 2 filhos. Materialmente, ele fez a sua parte, cuidou da sua família.
tinha uma vida social badalada, porque ele era da sociedade, e em algum momento ele se lembrou dos irmãos. A consciência dele falou: Fabrício, vai procurar seus irmãos, né? É o nosso anjo da guarda. Vai procurar seus irmãos, vai ver o que aconteceu. Mas já tinham se passado muitos anos e era uma época precária, muita pobreza. Quando ele viu que os irmãos haviam desencarnado e a forma que eles desencarnaram, o Fabrício teve uma desorganização psíquica e enlouqueceu. Ele se isolou em casa e, por conta da consciência culpada, ele foi diagnosticado com esquizofrenia. E todo aquele mal que ele fez para os irmãos, que ele ignorou, ele não quis saber, usurpou da herança. Aí nós vamos ver aqui os sentimentos de ganância, egoísmo, indiferença. A indiferença, gente, é a falta de amor. Todos esses sentimentos vieram à tona, que foram os sentimentos que fizeram com que ele ignorasse os irmãos, e foram lá para o campo do pensamento, consciência culpada, que reverberou em doença no corpo perispiritual e no corpo físico. Vejam como a reeducação dos nossos sentimentos é necessária para que nós tenhamos uma vida psíquica salutar, para que não enlouqueçamos, porque todos nós, em algum momento, temos os nossos momentos de desequilíbrio, de loucura. Mas se nós nos esforçamos nessa reeducação dos sentimentos, os nossos pensamentos reverberam com uma qualidade melhor. Então, Fabrício, ele teve a mente atormentada e ele não achava esse refúgio consolador. Vejam só nesse conflito interior da casa mental que está lá no corpo mental do nosso perispírito. A mente atormentada não achava refúgio consolador. O que é a mente atormentada? São os nossos sentimentos desequilibrados que produzem pensamentos desequilibrados. E aí é o desequilíbrio geral. E aí, se ele rememorava o pretérito criminoso lhe exigia reparação. Se buscava o presente, ele não tinha tranquilidade para se manter no trabalho sadio, porque no presente ele estava lá na riqueza dele, com a família, e aí ele se lembrava que ele tinha deixado os irmãos morrerem em situações precárias, então ele não conseguia ter um momento de paz. E quando ele tentava se reerguer no plano superior, para construir, né, no nosso terceiro andar da casa mental, no superego, desejoso de orar, ele era surpreendido por dolorosas advertências no sentido inadiável da correção daquela falta cometida. Como é que ele corrigiria isso? Vejam o conflito interior causado por sentimentos deseducados que promovem pensamentos e ações rebeldes, criminosas. Então, é muito interessante como tudo isso faz nós pensarmos na nossa vida. Já caminhando para encerrar esse capítulo, o autor nos traz também esse livro, Instruções Psicofônicas. É um livro maravilhoso de psicofonias de Chico Xavier, que foram gravadas e foi transformado nesse livro, que é um bálsamo, é um livro que nos conduz a reflexões de altíssimo nível para nossa vida. Então, determinado capítulo, ele fala o seguinte, que é pelo ímã do pensamento doentio e descontrolado, pensamento doentio e descontrolado reverberam de sentimentos desarvorados. O homem provoca sobre si
Aí vamos pensar no nosso corpo espiritual e no nosso corpo físico. Provoca sobre si a contaminação fluídica de entidades em desequilíbrio capazes de produzi-los. Os vícios que corroem a vida moral e, através do próprio pensamento desgovernado, pode fabricar para si mesmo as mais graves eclosões de alienação mental. Então, gente, tudo começa com um sentimento desequilibrado, provocando pensamentos doentios e desequilibrados e causando esses transtornos, como sejam psicoses de angústia e ódio, vaidade e orgulho, usura e delinquência, desânimo e egocentrismo, impondo ao veículo orgânico processos patogênicos, indefiníveis que lhe favoreçam a derrocada ou a morte. Vamos pensar, se nós encarnados estamos assim, nós não vamos virar anjos no plano espiritual. Despertando na erraticidade, nós despertaremos da forma em que estávamos aqui no plano físico. Não existe milagre. Imprescindível, assim, viver em guarda contra as ideias fixas, opressivas ou aviltantes que estabelecem ao redor de nós maiores ou menores perturbações, silenciando-nos a vala comum da frustração. E aí, o último questionamento: as influências espirituais podem ter atuação nos tempos modernos? É claro que sim, né, gente? Nós vivemos cercados pelas vibrações nossas, dos outros, Mais do que nunca, né? mais do que nunca. Por isso, a importância da reeducação dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas ações. Em qualquer religião ou em qualquer trabalho no bem, nós estaremos nos reeducando e as influências espirituais que nós atraímos vai de acordo com a vibração que eu produzo. Então, se eu estou trabalhando no bem, eu vou ser influenciado por bons espíritos. Agora, se eu estou largado na vida comum, na vida material, que nós estávamos comentando agora há pouco, se eu só me entrego a essas sensações materiais, eu estarei atraindo para mim influências espirituais que se adequam a essas sensações espirituais. Então, as décadas e séculos passam, mas o despertar evolutivo é muito lento, mas acontece de acordo com a nossa perseverança, porque os medos, as angústias, as impulsividades e vícios são equívocos repetitivos na conduta moral da individualidade. Então, se nós ainda estamos ligados a essas imperfeições, a esses vícios, esse é o momento de acordar. Como a Débora falou, 5 minutos para pegar o trem, o que eu quero pegar? O meu passaporte e a minha passagem. O meu passaporte e a minha passagem. Por quê? A bagagem que eu vou levar é intelectual e a moral. Eu não vou levar roupa rosa, o copo de bebida, as sensações dos tóxicos, do sexo, disso e daquilo. Não vou levar nada disso. As brechas comportamentais nos ligam ao pretérito e individualidades encarnadas e desencarnadas que vibram em equivalência ao nosso pensamento. Daí o convite do Cristo à vigilância e ao estudo de si mesmo. Por isso que nós falamos, é muito fácil a gente apontar o dedo, fulano deveria ouvir esse estudo. Não, amigo, o estudo é para você. Reflete e veja no que vai servir para você. O louco, em geral, considerando-se não só o presente, senão até o passado longínquo, é alguém que aborreceu as bênçãos da experiência humana. É aquele infrator das leis divinas, preferindo segregar-se nos caprichos mentais. E a entidade espiritual atormentada após a morte é sempre alguém que deliberadamente fugiu às realidades da vida e do universo, criando regiões purgatoriais para si mesmo. Vejam só. E aí nós trouxemos reflexões
em torno do livro O Consolador. Nós já estamos caminhando para o final. A gente sempre ouve falar de o que é aprovação e o que é expiação, qual é a diferença. Emmanuel nos responde na questão 246 do Consolador. É interessante a gente anotar essas referências, porque o livro O Consolador, ele tem uma série de respostas interessantíssimas para várias questões da nossa vida. Então, ele fala que a aprovação é a luta que ensina ao discípulo, rebelde e preguiçoso, a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Mas tem uma coisa interessante na aprovação. Aprovação eu escolho seguir ou não. Eu utilizo do meu livre-arbítrio. Eu posso escolher me entregar às sensações materiais, ou eu posso escolher viver a vida ou me esforçar em seguir os exemplos do Cristo. A expiação é uma pena imposta ao malfeitor que cometeu um crime no pretérito. Geralmente ele não tem como fugir dessa expiação, porque Emmanuel fala, é uma pena imposta. Então, vamos pensar bem no que a gente está semeando. Vamos pensar bem no que a gente está semeando nessa vida. E perguntam para Emmanuel, onde há maior auxílio para a nossa redenção espiritual? Se a gente infringe a lei de Deus e vem com uma questão de transtorno mental, qual é o caminho que eu devo seguir no trabalho de nossa redenção individual? Olha essa reeducação dos sentimentos, ou coletiva. A dor é sempre o elemento amigo e indispensável. Gente, a dor não é ruim. A dor, ela é catalisador de transformação. E a redenção de um espírito encarnado na Terra consiste no resgate de todas as dívidas. Ninguém passa por uma dor gratuitamente, é resgate. Com a consequente aquisição de valores morais passíveis de serem conquistados nas lutas planetárias. Situação essa que eleva a personalidade espiritual a novos e mais sublimes horizontes na vida no infinito. Ou seja, quanto mais eu me esforço, é o que eu estarei colhendo para o meu futuro. Então é isso, queridas. Eu achei esse capítulo interessantíssimo. O próximo capítulo também é interessante, é um pouco pesado, se a gente for observar de uma forma rasa, mas a proposta desse livro realmente é a reeducação dos nossos sentimentos, para que nós consigamos produzir pensamentos e agir, né? Porque a nossa ação vem de acordo com o nosso pensamento de uma forma mais saudável. Alguma de vocês gostaria de fazer alguma colocação antes de eu pedir para a Climene fazer a prece? Eu queria. Veja se vocês conseguem enxergar. Conseguem enxergar isso aqui? Aham, Esse ponto vermelho é onde está a Terra. Isso são milhões de galáxias. Aqui estamos nós. um Aqui pouquinho. estamos nós. Um pontinho. Um pontinho diante dessa grandiosidade. Quanto tempo a gente está perdendo não se preparando? Quanto? Porque é o que mais me impressiona hoje em dia. Quanto tempo as pessoas estão perdendo com tanta besteira, gente? Eu fico olhando as pessoas na rua, o comportamento das pessoas no trabalho, eu falo assim, meu Deus, que perda de tempo. Você não sabe nem se você vai estar vivo amanhã. Se amanhã é seu último dia de encarnação nessa vida como você. Você não sabe. Isso é uma perda de tempo assim. E o tempo está, né? E a transformação vem, as coisas estão acontecendo tão rápido. E as pessoas estão perdendo tanto tempo em se preparar. Ninguém está se preparando para a viagem. Ninguém Nós está se preparando. estamos, nós Não, estamos. nós estamos, mas tipo assim, eu vejo os irmãos, né, como cristã, e dói você ver tanta gente despreparada.
Mas, né? Débora, Não tendo a oportunidade de aprender. Tipo assim, é se você falasse assim, livre-arbítrio. não, eu sei, mas tipo assim, se você fosse há um tempo atrás, e você não tinha tantas fontes de você aprender por pessoas, pela internet, por livros, por televisão. É diferente de antigamente, 1800 e pouco, você estava no meio do nada, para chegar a informação em você é difícil. Hoje você tem várias informações e ninguém aproveita. A informação está aí, ó. Ó, é dada, de presente, ó. Pô, e ninguém. Pelo contrário, parece que aí mesmo que não quer aprender. É a Tipo, condição, não aí quero vem a saber. questão da condição moral. Foi o texto do Pensamento e Vida fala sobre isso. Essa Sim, questão do primitivismo, que é ainda a vida, quando fala primitivismo, é dessa questão das pessoas ainda se saciarem tanto com as coisas do mundo, com essas sensações materiais. Por exemplo, eu tenho que viajar, a minha vida é viajar, só que você pode viajar, não é que seja ruim viajar, sim. Não, mas a claro que não. felicidade não está na viagem. É que se você for viajar, os problemas vão junto com você. E a vida não é só isso, é você ter que ir em todas as festas, ter que fazer tudo de uma forma, sabe? Eu tenho que ir muito à academia porque eu tenho que ficar bem, ou eu tenho que comer todos os doces, ou eu tenho que, sabe? É tudo muito. Você não se você não se veste com traje nupcial. Você perde a oportunidade, por quê? Porque a tua capacidade moral de enxergar a realidade ainda é pequena, ou a pessoa simplesmente não quer. Ela utiliza do livre-arbítrio dela para ficar E a estagnada. gente já sabe onde vai parar, né? Vai despertar pela dor. É Infelizmente, livre-arbítrio. vai despertar pela dor. É o Não tem como. livre-arbítrio. Não tem como, porque da forma que as pessoas estão se comportando hoje em dia, o caminho é a dor. Para chegar lá, para chegar no trem, vai ter que passar como é que é? A grade cheia de farpas e espinhos. Porque o portão estava aberto e você não passou nada, o portão estava aberto. Você vai tentar entrar com o portão já fechado. É complicado, mas é oração, se instruir e ajudar o que você pode, levando conhecimento a todo mundo, a quem tiver apto a querer o conhecimento. Eu acho que cabe a nós que já tem esse conhecimento, que já tem instrução, ajudar, tentar pelo menos despertar aqueles que não têm. É isso que a gente está Falando, fazendo. exatamente. Tipo assim, isso aqui está na internet, está livre para quem quiser acessar, né? Quem querer se despertar, tentar entender. A gente também está tentando entender, compreender mais, né? Aprender mais. É tudo um cadinho de cada vez, como diz Chico, um cadinho de cada vez. Exatamente. Quer falar, Francisca? Não, eu estou um pouco desconcentrada hoje. Sono. Então, Clícia, faz a prece para a gente? Uhum. Pode ir? Pode. Deus, nosso Pai, de infinito amor, justiça e misericórdia. Jesus, mestre querido, irmão maior, amigo incondicional de todas as horas. Mãe Santíssima, a Mãe das Mães, aquela que nos guia, ampara, conduz e ilumina em toda a nossa caminhada. Mais uma vez, Pai, agradecidos por todas essas oportunidades que nós temos de estudar, aprender, compreender, apreender e colocar em prática esses ensinamentos. Nós rogamos ao mais alto que fortaleça a nossa vontade, que nos dê mais ânimo, mais força, mais coragem, fé e esperança em dias melhores. Sabemos que estamos passando por momentos difíceis, mas esses momentos
fazem parte da nossa caminhada evolutiva. E se nós estamos, neste momento, passando por tudo isso, é porque nos foi proposto e nós aceitamos. Então, Pai, que tenhamos força, pensamento firme e vontade de vencer essas dificuldades e que possamos espalhar os nossos pensamentos de luz, de paz, de amor e de misericórdia para toda a população do planeta Terra. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine e que Deus nos guarde. E que assim possa ser, graças a Deus.